programa de hoje, nós vamos ter a nossa convidada, Stella Borges. Ela que é de Porto Alegre e atualmente está morando no Rio de Janeiro. A Stella é historiadora, é terapeuta holística, é atriz profissional e é muitas coisas. Mas a Stella tem uma relação muito grande com Santa Vitória do Palmar, que há muitos anos ela veio aqui para fazer uma pesquisa sobre os italianos, que era objeto de estudo dela, né? Estudo de mestrado, né, Stella? Exato. Sobre os italianos. Então, muitas pessoas vão se lembrar da Stella, que ela mexeu com essa questão dos italianos aqui em Santa Vitória, fez uma pesquisa, uma grande pesquisa, no qual eu me envolvi como descendente de italiano e de italianos, e foi muito, ela fez vários artigos, muitos contatos, foi muito importante essa vinda dessa pesquisa da Stella aqui em Santa Vitória. Mas o assunto de hoje que nos traz é sobre a linguagem corporal no dia a dia. Stella, é um prazer, né? É uma pessoa muito amiga, é até uma emoção falar contigo. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre essa tua relação com Santa Vitória, e também falar sobre a linguagem corporal. É muito interessante esse assunto, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos aí aparecendo, né, nas mídias, em tudo que é mídia, né? Então, Guacira, muita alegria poder estar aqui hoje contigo, poder te ouvir, porque fazia bastante tempo que a gente não estava assim tão perto, e me dá muita alegria em lembrar que a nossa história começou lá atrás, quando eu te conheci, porque tu és descendente de italianos e meu objeto de estudo eram os italianos e descendentes de Santa Vitória do Palmar, e foi esta ocasião que eu tive essa oportunidade de conhecer não só você, sua família, as tranças da sua mãe e várias outras coisas maravilhosas, assim, típicas dos italianos. E foi muito bacana, porque quando eu estive lá na Itália, não sei se tu lembra, Guacira, Lembro. que quando eu estive lá, eu consegui fazer o contato com Pedati, que é a cidade, eu estive em Pedati, que é a cidade onde nós vamos encontrar a maior parte dos descendentes de italianos de Santa Vitória. Então, Isso. muito legal, e eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês essa outra parte, né, do motivo que estamos aqui, que é a questão da linguagem corporal. Uhum. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse, porque tu criasse um método, algo quando tu ainda lecionavas na universidade. Então, eu queria que tu falasse desse link do teatro, da linguagem corporal, no que nós podemos hoje aproveitar esse conhecimento, essa técnica, digamos assim. Então, Guá, o que aconteceu? Eu comecei a lecionar no ensino superior, logo depois que eu concluí o mestrado, e eu nunca tinha tido a experiência no ensino médio. E eu achei que eu deveria ter essa experiência de lecionar no ensino médio. Fui lecionar numa escola, e nessa escola de ensino médio, os alunos olharam para mim e disseram: professora, a senhora faz teatro? E eu disse: não. E eles disseram: ah, mas a senhora é muito cênica em sala, deveria fazer. E aquilo me chamou a atenção, porque eu, como professora, sempre tive uma preocupação em cada vez me qualificar mais para atender melhor os meus alunos. Bueno, dali eu fui fazer cursos de teatro, fiz 2 cursos, e um deles, tamanha era a minha disposição cênica, que um dos diretores desse curso que eu fiz me convidou para protagonizar uma peça que estrearia em 30 dias. E ele precisava disso, enfim, eu me tornei atriz e estreiei durante 1 ano. Na faculdade, na universidade, por outro lado, desde sempre eu lecionei metodologia da pesquisa científica, que muitos alunos não suportam, porque talvez não tenham tido uma professora que adorasse fazer isso. E eu sempre amei a metodologia da pesquisa e sempre amei ensinar isso, e ensinar assim com lógica, com fundamento, o aluno fica realizado, diz: uau, é assim. Então, o que eu fiz? Eu juntei
a metodologia da pesquisa com a linguagem do teatro e com os jogos e dinâmicas teatrais que eu aprendi quando estava fazendo os cursos nas oficinas. E aí eu criei esse método. Então, durante todo o período que eu estive na universidade, eu divulguei, propaguei e ensinei a metodologia dos jogos teatrais como metodologia de ensino. De ensino do que fosse, de ensino do direito, de ensino da administração, do ensino da enfermagem, até para enfermagem, para uma escola de enfermagem, eu ministrei esse tipo de oficina. Com bastante êxito em todas elas, então é com muita satisfação que eu percebi a associação que tem o método ou a linguagem corporal que nós trabalhamos no teatro com o ensino, porque nós só conseguimos concluir efetivamente qualquer aprendizado, qualquer ensinamento, quando nós temos uma experiência quase visceral ou uma experiência sinestésica, enfim, uma experiência que seja mais total, que não trabalhe somente com a questão da mente, né? Uhum. E é porque a gente nota, Estela, assim, na verdade, metodologia e regras, e ABNT, e pesquisa, então a gente na academia começa a dar um pavor, né? O pessoal tem até memes do TCC, o TCC da depressão, né? E as pessoas, mas a gente nota, assim, ó, que essa desenvoltura diante de um trabalho, desde a escola, e a gente vê agora escolas de ensino básico e já adotar essa desenvoltura para que não se chegue na universidade com problemas de não conseguir apresentar um trabalho porque eu estou com medo, eu acho que eu não vou conseguir. Porque, na verdade, a gente tem que fazer. O professor ele já tem aquela didática, já tem os métodos para poder passar os conhecimentos. Agora, o aluno ele acaba dando uma aula, né? Quando ele está apresentando um trabalho, quando ele vai fazer o TCC. Então, isso é um pavor. A gente nota assim, ó, que todo mundo se apavora com o TCC, se apavora com os trabalhos, com os seminários, né? Então, a pessoa acaba gaguejando, acaba se esquecendo, acaba ficando nervosa. Eu mesmo, de várias experiências, todo mundo acha assim, que nas minhas graduações eu teria agora, não, tu tira de letra, mas a cada dia eu tenho um aprendizado nessa questão de se apresentar, de se soltar, né? de a linguagem corporal fluir. É verdade, Guacira, porque nós, quando a gente está na faculdade, normalmente, em qualquer curso que a gente escolha, existe uma tendência a gente só trabalhar com os aspectos da mente e da racionalidade. E o corpo, ele é muitas vezes deixado de lado, quando, na verdade, o ensino-aprendizagem, ele deve acontecer na relação mente e corpo, porque daí nós conseguimos aprender de fato o ensinamento. Então, no caso do exemplo, né, que tu deste da metodologia da pesquisa, a gente tem todo aquele aspecto prático não técnico, que é a BNT e fazer enquadramento e tal para cada tipo de paper, né? Se é comunicação é um formato, se é dissertação de mestrado é outro, se é artigo é outro, enfim. Mas tem o que você falou, que é fundamental, que é a apresentação. E o aluno, não só numa apresentação de TCC, como numa apresentação de um trabalho muito simples, muitas vezes ele surta e ele trava. E essa trava, eu tenho observado que, se você trava no mundo presencial, você está travando no mundo online. E agora a gente está tão solicitado de se posicionar na frente da câmera online, e as pessoas começaram a me procurar
justamente por saber que eu tenho esse conhecimento na área do teatro e na área da metodologia, para que eu pudesse dar dicas de como se posicionar, então, diante das câmeras, já que eu sou nervoso, já que me dá uma trava e eu não consigo ir adiante. Então, é legal trazer a dinâmica dos jogos, que são lúdicos, e que todos eles juntos têm o objetivo de deixar a pessoa relaxada e com conhecimento, com autoconhecimento. Por quê? Claro. Por exemplo, né, Guas, tu que tens muita experiência em diversos campos do saber, em diversos conhecimentos e em diversas dinâmicas, porque tu tens como profissão o poder da fala, dependendo se tu sai do teu espaço e tu vai para um outro espaço, tu também tens algum tipo de dificuldade. E aí, o que vai contar nesse momento? O teu conhecimento, porque se tu domina o conteúdo, tu consegue, né, dar um jogo de cintura. Sim. E a própria experiência de vida. Só que quem está começando, às vezes, não tem nenhuma coisa nem outra. E aí trava geral. A gente nota, sim, até no nosso meio de comunicação, quando vão fazer entrevistas, que as pessoas dominam o conhecimento, são especialistas naquele assunto, mas travam na hora não, na entrevista, ficam nervosas, vão ensaiar, e aí, como o nosso programa é assim, ele vai fluindo, né? Como agora está fluindo contigo, nós não ensaiamos, eu só peguei o teu nome e o assunto, né? E já tinha, claro, como o jornalista, a gente tem que também dar uma pesquisadinha no assunto, né? É sobre isso, mas ele flui. Só que as pessoas ficam nervosas, se travam, e às vezes mesmo com o conhecimento, dominando o conhecimento. Mas aí então que entra essa parte assim, ó, o conhecimento, o corpo talvez não relaxe, né? Seria isso. Então, na verdade, o que a gente pode fazer, assim, brevemente, como uma linguagem, como uma leitura de uma linguagem corporal, ou de como a gente deveria se posicionar. Agora que a gente está aqui conversando, e eu estou no meu notebook, eu estou olhando diretamente na câmera, porque ali na câmera, Guacira, que eu estou vendo os teus olhos, entende? Então, se eu estiver olhando para baixo, que é onde está aparecendo a nossa imagem, eu não estarei olhando para você. Então, uma primeira dica que eu daria é a gente se dar conta que a gente tem os olhos da pessoa na nossa frente. Primeira coisa. Segunda coisa, se você domina o conteúdo, você é o especialista. Então, a gente faz uma respiração profunda e faz assim, palavras que possam inspirar confiança. Porque se a gente sabe que só nós é que dominamos o conteúdo e dominamos aquele conteúdo, senão não seríamos convidados a falar. Se a ferramenta, a gente rapidamente sabe como funcionar, tu tem que olhar para o pontinho vermelho quando nós estamos indo com as câmeras, né? Ou no notebook, no meu caso é um pontinho branco, e segura na mão de Deus e vai, eu diria. Claro, mas o que a gente pode fazer? Alguns exercícios que vão construir a confiança. Porque, na verdade, o que está por detrás do nosso medo de exposição, do medo de falar em público? É que as pessoas vão criticar a gente. Então, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas se preocupam muito com o que o outro vai dizer. Então, a gente, ao invés de se preocupar com a gente e dizer, bom, eu estou feliz porque eu estou aqui contribuindo com pessoas que poderão se beneficiar do que eu estou passando, não, se preocupa, será que eu estou bonita? Será que o meu nariz saiu bem? O que o outro vai dizer de mim? Então, se a gente sair do lugar de pensar no outro nesse sentido e pensar no outro como um oferecimento do que nós temos de conhecimento para compartilhar, também fica mais fácil, viu? Eu tenho, assim, acompanhado alguns alunos nesse processo, né? Nesse processo de se posicionar online de forma adequada, que a linguagem corporal toda ela comunique, e o que eles me dizem é isso, né?
Então, como eu falava, por exemplo, a postura no online é a mesma que seria no presencial. Então, por exemplo, eu tenho que estar com o plexo solar aberto, ou seja, de peito aberto, esperando o que a audiência tem para me dizer. Claro. Se eu estou assim e de braços cruzados, exceto se tiver muito frio em Santa Vitória do Palmar, né? Eu vou estar comunicando para as pessoas o que eu não estou muito disposta a conversar e eu estou conversando um pouco a contragosto, porque meu corpo está completamente fechado. Então, depende do contexto para a gente fazer uma análise, mas o ideal seria a pessoa respirar profundamente, ter em mente que ela domina o conteúdo e se posicionar tecnicamente correto para que o outro tenha uma visão sua que seja uma visão de quem está falando com ele. Claro. E isso, Estela, ele pode ser estendido também, não, saindo um pouco do ensino, mas também em todas as áreas. Eu estou pensando, está falando, eu estou pensando aqui nos nossos ouvintes do programa, né? Que pessoas que vão pedir um emprego, né? Pessoas que vão pedir um empréstimo no banco. Nós temos vários ouvintes do meio rural, pessoas que vão fazer um negócio, né? Até fazer um negócio, vou vender alguma coisa. Então, é importante todas essas técnicas que estamos falando especificamente do ensino na educação, mas ela serve para todas as áreas, né, Estela? Muito bem colocado, Guai. Eu tenho 2 exemplos interessantes a respeito disso. O primeiro exemplo é que, durante esse período que eu fiz esse trabalho todo dentro da universidade, paralelamente eu fiz um trabalho corporativo. Então, eu atendi algumas empresas. Sim. A principal, que eu gosto sempre de comentar, porque é bastante impactante, eu tive como cliente, durante alguns anos consecutivos, a Dell Computadores. Uhum. Então, eles que têm uma cultura americana de negócio, que é diferente, por exemplo, das empresas europeias, com as quais eu também já trabalhei, mas os americanos, as empresas americanas, elas são muito despojadas, elas gostam de inovação. E eles já conheciam o meu trabalho e me chamaram para eu participar de um evento que ocorre a cada 2 anos, interno da empresa, só para o interno, para que eu pudesse promover um trabalho através das dinâmicas de jogos teatrais com a equipe deles, para que a equipe deles absorvesse o conteúdo de uma forma diferente, porque eles disseram, a gente não aguenta mais PowerPoint e data show. Claro. Então, a gente quer algo que envolva. Menina, foi uma experiência fantástica, porque todos os grupos eram 450 pessoas. E eu trabalhei com essas 450 pessoas, assim, fiz a apresentação para eles, né, na verdade, e preparei o primeiro escalão, que foram os meus atores dentro do sketch que a gente preparou. Bom, resumo da ópera, o resultado foi fantástico, até pessoas, né, da Dell dos Estados Unidos que não conheciam o português, entenderam toda a comunicação que a gente fez através da linguagem teatral, e isso, então, foi muito positivo. Então, esse é um dos exemplos. O outro exemplo, recentemente aqui, essa semana, eu fui no supermercado, semana passada, desculpa, fui no mercado, eu saio só uma vez por semana para fazer essas compras, e chegou um rapaz no estacionamento perguntando se eu queria bolachas amanteigadas. E ele chegou todo assim, sabe? Ai, desculpa incomodar, a senhora não quer bolacha e tal? Sabe? Então, assim, a linguagem corporal dele toda era para eu nem olhar para ele, num certo sentido. Era para eu não comprar, era para eu nada disso. Aí eu falei para ele, eu digo, olha, eu não vou comprar porque eu estou de dieta, mas eu quero te dar um toque. Olha só, tu não pode chegar dessa forma, porque se tu chegar assim, ai, desculpa, não quero incomodar, tu já incomodou. Tu tem que chegar positivo, tu tem que chegar e dizer, com licença, estou aqui querendo compartilhar uma bolacha maravilhosa, manteigada, que eu tenho certeza que se você consumir, jamais vai deixar de fazê-lo.
Aí eu dei o start para ele de como que ele deveria chegar com o corpo. Eu falei para ele, porque ele chegou todo retraído. Disse, tu tem que se posicionar feliz, porque tu estás compartilhando uma bolacha que você acredita que é boa. Claro. Se você não acredita que é boa, se você não acredita que vale a pena chegando para oferecer a bolacha, ninguém vai comprar. Aí ele disse, ai, que bom, muito obrigada, então eu já vou fazer isso mesmo, né? Então, é uma experiência assim, que é o que tu estás colocando. Na verdade, a linguagem corporal e o se posicionar e o comunicar através de todos os meios que nós temos, ou seja, expressão, mãos, o corpo mesmo, se a gente está em pé ou não, o tom de voz, inclusive, a inflexão, a pausa, o volume, tudo isso influencia na comunicação com a pessoa que tá te ouvindo. Então, é muito importante, sim, e serve para a vida. Um exemplo não, eu fiz agora, coletei alguns depoimentos dos meus alunos, dos meus ex-alunos, né, que tiveram a experiência presencial, e eu perguntei para eles, assim, o que mais ficou das oficinas, aquelas que nós fizemos lá atrás. E todos eles disseram, Guacira, que o que ficou, professora, é que aquelas oficinas mudaram a minha vida, não só a minha vida profissional como professores, que eu formava professores, mas sim para a minha vida. Eu era uma pessoa retraída, eu tinha medo, eu não me posicionava perante nada, eu preferia ser invisível, e com as aulas eu consegui ter mais autoconfiança, aumentar minha autoestima. Teve um caso, por exemplo, Guacira, que é fantástico, de uma ex-aluna, que ela tinha síndrome do pânico, entendeu? Ela não conseguia sair de casa e ela começou a oficina porque ela ouviu falar muito bem e tal, então ela começou a participar. Passou uns 2, 3 meses de oficina e ela deu um feedback para a turma e disse, olha, gente, eu quero falar para vocês que quando eu vim para cá, eu tinha síndrome do pânico, meu marido me botava na porta da universidade, me buscava na porta da universidade, eu não conseguia sair sozinha na esquina. E hoje, depois de 3 meses, eu já consigo sair, estou vindo já sozinha para a universidade. Então, assim, ela considerou que foi um grande ganho pessoal e era só esse ganho que ela queria. Ela não foi lá porque tinha algum objetivo estético, artístico. Claro. E assim, ó, eu tô falando nesses alunos que foram professores, e professores que são professores, eles podem, né, utilizar essa técnica teatral para aprimorar o seu trabalho, a sua transmissão de conhecimento dentro de sala de aula, né? Na verdade, né, Gua, que bom que tu lembrou, que é tanto assunto assim, aí nós voltamos para a questão. Exatamente. Quando eu fui buscar essas oficinas, que elas tinham como escopo única e exclusivamente a apresentação teatral, o teatro, eu não fui com esse objetivo. Eu fui com o objetivo de me tornar uma melhor professora, que eu pudesse dominar melhor a turma e poder me adaptar com a linguagem, porque o que é o grande barato das oficinas do teatro? Que nos jogos, e aí eu fui aprimorando com outros jogos, a gente aprende a empatia, porque quando você tem que construir um personagem, você tem que pensar e se posicionar como aquele personagem que não é você. Então, por exemplo, eu se fosse ter que construir um personagem muito diferente de mim, eu teria que começar a sentir e pensar como, por exemplo, uma enfermeira, que a minha área é de humanas, então uma enfermeira pensaria com 30 anos e tal. Então, toda essa construção do personagem acaba gerando na gente empatia. Então, tem vários exercícios que eles são bons para a vida, porque a gente não tem empatia e, através dos jogos teatrais, a gente constrói empatia. Então, a maior parte das habilidades que o teatro dá, elas são utilizadas tanto no corporativo, quanto para a vida, como para a sala de aula, de qualquer forma. Por exemplo, né, Guacira, não sei se já viu falar
dos soft skills, que são as equipes de soft skills que as empresas estão buscando hoje. E o que significa isso? Eles estão buscando as habilidades que são os jogos teatrais que dão. Que é liderança, equipe, tudo isso, os jogos teatrais, eles constroem, eles ajudam a pessoa a desenvolver tais habilidades. E então, assim, é total a relação. E foi por isso que eu descobri que eu tinha a capacidade, digamos, artística de me tornar atriz. Eu nunca pensei na minha vida que eu queria, eu nunca pensei, eu quero ser atriz. Não, foi na sala de aula, os alunos que me indicaram que eu era intuitivamente cênica, e eu fui buscar ferramentas para ser uma melhor professora. E isso juntou um lado que foi a questão de eu me tornar atriz, e o outro lado que foi fundamental, eu comecei a pensar a prática, porque como professora de metodologia da pesquisa, bom, é metodologia. Então, eu criei, após muita pesquisa e após muitas experiências, eu criei uma metodologia desses jogos visando o ensino e não visando o palco. Mas é óbvio que eu tenho a qualificação toda para isso. Tanto que a gente ensinou com o meu grupo teatral, que eu formei Pano de Fundo na universidade, nós ensinamos o Alto da Barca, que faz parte da trilogia do Gil Vicente, para mais de 5.000 pessoas. Então, foi um sucesso absoluto. Pensamos figurino, construímos tudo, iluminação, tudo, cenografia total. Então, assim, é muito rico e abre muitas possibilidades. E hoje em dia, o que acontece? Qualquer lugar e qualquer empresa precisa de pessoas criativas, proativas e assertivas. E tudo isso tu só consegue ser experimentando no corpo todas as sensibilidades e tendo percepções aguçadas do mundo e no mundo. Se tu tem só um cabeção que domina muito conteúdo, mas não consegue passar esse conteúdo, não adianta nada. Você pode ser doutor, pós-doutor, pós-doutor, e não vai adiantar, gente. A gente vê exemplos fantásticos disso, né? Estela, nosso reloginho está correndo, mas eu queria, assim, tu tens o pessoal que gostou do assunto, né? Nós temos que, na verdade, de todas as áreas, né, para tu te dar bem. O pessoal que gostou, ele pode acessar teu canal do YouTube, tens aulas, eu queria que tu contasses para nós um pouquinho. Tá bom, então, o tempo passa, voa, né? Nós vamos com certeza ter outros programas, porque nós temos assunto para 500 programas. Mas, infelizmente, o nosso reloginho corre. Então, eu queria que tu deixasse para nós como as pessoas que se interessaram, que gostaram, que querem, né, saber mais sobre essa linguagem corporal, se tu tem aula, se tu tem canal do YouTube, como é que funciona? Então, gente, eu queria aproveitar para convidá-los no dia 8 de setembro, às 20h09. Eu vou estar fazendo uma live no YouTube, no meu canal. O meu canal se chama Linguagem Corporal com a Estela. Tá? Vocês anotem aí, Linguagem Corporal com a Estela no canal do YouTube. Mas também... A Estela começa com S... E-L-L-A. Com 2 L's. Linguagem corporal com a Estela com... Tem o E, não tem E, Estela. Com S. Então, é bem fácil. Então, é dia 8 de setembro, às 21h. Não, às 20h09. 20h09, tá. Porque é dia 8 às 9 também. 8 às 9 p.m. Por isso que ficou 8 e 9. Porque é dia 8 de setembro, a gente aproveitou, né? Então, e outra coisa também, então, nesse dia eu vou estar fazendo uma aula justamente falando disso, porém voltado para o universo online, porque com a questão da pandemia, todos nós fomos obrigados a rapidamente ter que nos comunicar através desses meios. E
o que que a gente observa? As pessoas não sabem se comunicar aqui, nem em live, nem em gravações, porque elas... Reuniões são feitas e as pessoas precisam se expressar e precisam resolver as coisas na reunião, né? Exatamente, e não estão sabendo se posicionar. Gente, a gente tem que se preparar igual. Como eu sempre falo, antes de uma live, eu coloco perfume. Antes de fazer uma gravação, eu coloco perfume, eu me visto, eu me arrumo. Teve uma que eu fiz semana passada que eu botei até salto. Não é porque eu tô em faz casa... chapinha, né? Aqui em Santa Vitória, hoje, faz chapinha, aí no meio da live o cabelo começa a crescer, porque dá uma umidade horrível. Aí no Rio deve estar uma maravilha, né? Mas Aqui tá. Aqui a chapinha tá muda na live, mas começa bem, né? Começa bem. Outra coisa que vocês podem também me localizar, e aí eu tô dando muitas dicas com esse foco especialmente, no Instagram, que é o símbolo do Instagram, Stelux Pro. Tudo junto. Stelux de Estela, né? Estela Luz, Estrela Luz, Tá com Stelux aí tira Pro. o L. Não, dois L's, tira o A. Aí fica o X, Stelux Pro, tudo junto. Tá. Que nem o Aí no Guacira Instagram. X. Eu tenho Guacira X, que é a minha marca. Exatamente. Pro. No Instagram. Pro. Então é @SteluxPro, não é isso? Isso, Stelux Eu Pro. não manjo muito de Então, Instagram, mas eu estou começando agora. Então, Guacira, aí no Instagram a gente tem também o direct. Quem tiver querendo conversar mais especificamente sobre alguma questão particular e pessoal e focada, me busca no direct, se apresenta dizendo, eu sou audiência da Guacira, que eu vou ter o maior prazer de atender você naquilo que for necessário. Então, se for esse o caso, pode mandar no direct que eu respondo com toda a certeza. E vai me acompanhando no YouTube e no Instagram. Lá no Instagram eu tenho também o meu Linktree, que vai dirigir para um canal que eu tenho no Telegram. Então, eu estou hiper conectada, tenho o Face também, tem uma página no Face, então não tem como você não me ver. É só encontrar o canal. Isso. Se tiver alguma dúvida, é só conectar com a gente aqui, que a gente... Isso também, que Guacira também sabe onde me achar. Estela, assim, foi um grande prazer conversar contigo. Voltaremos a conversar, porque temos muito assunto. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, vão se interessar, né, por esse assunto, principalmente eu estou pensando nos professores que gostam de aprimorar suas técnicas, nos vendedores, né, em todas as pessoas que precisam, que hoje comunicação é tudo, e ainda mais nós agora que estamos com a pandemia, mas eu acredito que nós não vamos voltar, nós vamos nos utilizar desses recursos virtuais, e a imagem, a expressão é a que manda realmente. Muito obrigada. Deixa eu agradecer também. Então, Guacira, agradecer a oportunidade de poder estar falando com a tua audiência. A Guacira está falando contigo também, então uma alegria. Espero a tua visita, que já foi prometida, né? Então, logo que virá esse ano aí, te espero por aqui e conte comigo. Eu tenho o maior interesse em compartilhar esse conteúdo todo, que afinal são 20 anos, mais de 20 anos de conhecimento acumulado, e a gente acumulou para poder compartilhar. Lembrando só uma única coisa, que tudo na imagem é mensagem. Então, a gente começa a prestar mais atenção no que estamos passando, porque a nossa imagem e todo o entorno, inclusive, né, o cenário, ele é uma mensagem, tá bom? Muito bem. Então, muito obrigada, Guacira, muito obrigada a todos.